Olá galera, bem-vindo ao canal MC Melo Cartola FC. Vamos aí para o desempenho dos nossos times aí na rodada 16. Fomos bem aí com os times do canal, tanto de valorização quanto o time 3. Aqui é os nossos 4 times de canal, o desempenho também foi bom, foi acima da média aí de todos os cartoleiros aí, fomos muito bem. Vamos falar agora sobre os jogos. Fluminense e Santos, vejo vantagem do Fluminense. Santos não vem bem, Fluminense dentro de casa sempre joga muito bem. Fluminense tem um jogo contra o Argentinos fora e o Fluminense já venceu 5 jogos, empatou apenas 3, não tem derrota jogando em casa. Entre Santos e Fluminense foram 2 vitórias por parte do Fluminense, 2 empates e uma vitória apenas para o Santos. O Santos tem 5 derrotas, um empate e uma vitória fora de casa. Atlético Paranaense e Cruzeiro, um jogo para ficar muito atento aí nessa rodada, é um jogo bem pesado aí para um lado e para o outro, né? Cruzeiro não vem tão bem, mas sempre faz o seu joguinho aí para tentar segurar e levar um empate aí quando joga fora de casa. O Atlético vem numa sequência boa aí nos últimos jogos, né? Tem 6 vitórias em casa, um empate e uma derrota. O Cruzeiro 3 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota fora de casa. Internacional e Cuiabá. Cuiabá anda crescendo aí, dando trabalho para os times grandes. Internacional não tem conseguido fazer bons jogos, nem dentro nem fora de casa, está com dificuldade de marcar seus gols aí. Mesmo assim, o histórico deles é 2 vitórias do Internacional e apenas um empate. O Cuiabá ainda não venceu lá embaixo quando joga contra o Inter. O Inter tem 4 vitórias, 2 empates e uma derrota. E o Cuiabá também, 4 vitórias, um empate e 3 derrotas quando jogou fora de casa. Vamos para Corinthians e Vasco. Vasco vem numa decadência muito grande, não consegue acertar seu time, trocou de técnico, fez até uma partida aí razoável contra o Atlético Paranaense, mas acabou levando 2 gols no final. O Corinthians, jogando dentro de casa, sempre é forte, vem numa sequência, vem crescendo, melhorou nos últimos 4 jogos, tem 4 vitórias, são 4 vitórias e um empate, né? Corinthians dentro da arena sempre joga bem, acredito que tem tudo para vencer o Vasco aí, vai se esforçar para tentar sair um pouco mais da zona de rebaixamento. Nos históricos dele, o Corinthians tem 2 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota dentro da arena. O Vasco tem 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas jogando fora de casa. Nos seus históricos foram os 3 jogos, 2 vitórias do Corinthians e um empate. Fortaleza e Bragantino. Outra coisa, o Corinthians tem um jogo com o New Boys também. Fortaleza e Bragantino. Bragantino pega o América fora de casa pela Sul-Americana e o Fortaleza tem o Libertad. Então os dois vão fazer jogos aí provavelmente com seus times mistos. Fortaleza dentro de casa já venceu 3 vezes o Bragantino, que foram os 3 jogos. Fortaleza tem 4 vitórias, 3 empates e uma derrota. E o Bragantino fora de casa, 1 vitória, 4 empates e 2 derrotas. Atlético Mineiro e Flamengo. O Atlético Mineiro vem numa sequência ruim, não consegue vencer há 8 jogos. E o Flamengo não perde há 8 ou 9 jogos. Então o Flamengo vem bem, tanto fora quanto dentro de casa. Seu time vem equilibrado. O Flamengo tem o Olímpia em casa e o Atlético vai ter o Palmeiras em casa. Então eu acho que o Atlético deve também poupar seus jogadores contra o Flamengo. Vai tentar segurar aí pelo menos o empate. É um jogo para se tomar muito cuidado aí em matéria de cartola. São Paulo e Bahia. Vejo a vantagem do São Paulo. São Paulo dentro de casa vem fazendo excepcionais jogos. Tem 7 vitórias e apenas uma derrota dentro de casa. O Bahia tem apenas uma vitória fora de casa, 2 empates e 5 derrotas. Vejo uma boa chance aí do São Paulo segurar o SG, mesmo sem Caleri e Luciano, ele tem bons substitutos, que são David e Edson. Então são 2 substitutos à altura de Caleri, na mais para o jogo contra o Bahia. América e Palmeiras. América tem o Bragantino pela Sul-Americana e o Palmeiras tem o Atlético pela Libertadores. Então são 2 times que vão segurar o jogo, principalmente o Palmeiras, que tem poupado, não tem feito bons jogos fora de casa. O América tem tentado uma recuperação, precisa de uma vitória ou pelo menos segurar um empate aí contra o Palmeiras.
tá? O América tem 2 vitórias, um empate e 4 derrotas dentro de casa. Palmeiras fora de casa apenas 2 vitórias e 5 empates e uma derrota somente fora de casa. Botafogo e Curitiba. Curitiba melhorou nos últimos 4 jogos, conseguiu vitória, empate, conseguiu dar um pouco um alívio aí à sua torcida. Mas o Botafogo dentro de casa são 8 vitórias e 7 SGs consecutivos. Então a chance do SG do Botafogo vejo muito grande. E é claro, né, a gente tem que confiar Tiquinho Fernandes, Marçal, Eduardo, Di Palácio, Cuesta, né, vai estar sem Adrielso, mas a defesa com Cuesta ela fica mais firme. Tenho gostado do Botafogo, eu acredito que o Botafogo, com o apoio da sua torcida, não perde para o Curitiba em casa. Grêmio e Goiás. Goiás faz jogos equilibrados, né? Goiás tem 2 vitórias, 3 derrotas e 2 empates dentro de casa. Goiás tem o Estudante, o Grêmio não. Mas o Grêmio tem a novela Soares. Então temos que tomar bastante cuidado com isso, porque o Grêmio sem Soares é uma coisa diferente, não joga tão bem ofensivamente. Tem 3 vitórias e 3 derrotas. Mesmo assim, vejo a vantagem do Grêmio pelo seu elenco para a rodada. Agora vamos apresentar aqui para vocês, né, os nossos times, tá? Então aqui vai o nosso time do canal com Vitor Roque, Cano, Roger Guedes, Arrascaeta, Cristal de Arias, Di Palácio, Vitor Cuesta, Nino, Samuel Xavier, Fernando Diniz e Lucas Perry. E aí um outro time para vocês também, um pouquinho mais caro esse, com Cano, Tiquinho Soares, Roger Guedes, Cristaldo, Arias, Renato Augusto, Marcelo, Vitor Cuesta, Arboleda, Marçal, Lucas Perry e Bruno Lage. Boa sorte, isso é o time inicial. Não esqueçam de deixar aquele like aí e quinta-feira temos os nossos jogadores e mais times aí para vocês aí atualizados. Um abraço e uma boa semana aí, galera.